Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, pela vida da sua família, pela vida de todos os nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério e pela vida dos mantenedores. E louvemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de continuar estudando a palavra de Deus. E continuamos aí, Números 22, do versículo 13 ao 19, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, enquanto você se inscreve aí, eu vou tomando uma água aqui, porque daqui a pouco eu volto com o nosso estudo que está tremendo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar aí revelando cada vez mais uma face do caráter de Balaão, tá bom? Bem, então veja que a partir do versículo 23, nós vemos então como foi a conversa de Balaão com os anciãos que foram enviados, por Balaque até a sua casa. Então diz o texto que Balaão levantou pela manhã e disse aos anciãos que o Senhor estava recusando deixá-lo ir com eles, tá? E ele diz que, segundo os estudiosos da Torá, ele disse que, como Balaão era um homem muito orgulhoso, ele não quis dizer para ele que ele estava sob a influência do Senhor. Então ele diz que, na verdade, ele não podia ir com aqueles homens, que eles não eram dignos da presença dele, entendeu? Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que se eles fossem homens mais nobres, aí sim ele poderia ir. Então aqueles homens foram lá e retornaram a Balaque com aquela notícia, e aí Balaque pegou e enviou homens mais nobres ainda para ir até Balaão, e foram levando, condições e falando: olha, vem com a gente porque nós vamos ter condições de te honrar. Essa honra era dinheiro, porque Balaão tinha um ato de receber dinheiro. E aí ele responde: mesmo que Balaque me dê uma casa repleta de prata e ouro, eu não posso fazer nada que transgrida a palavra do Eterno, meu Deus. Então aqui aconteceu dois fatos importantes, pois Balaão deixou transparecer uma face do seu caráter, pois ele era ganancioso, pois ele cobiçava o ouro e a prata das pessoas que ele atingia, E daí ele também deixou transparecer que ele estava sob o poder do Deus de Israel, entendeu? Balaão, ele era tão ganancioso que ele achava assim que realmente as orações dele, que ele tinha que receber aquele pagamento, porque as orações dele equivaliam a um exército bem equipado, entendeu? Era como se ele dissesse: eles têm mais é que me dar dinheiro mesmo. As orações que eu faço, os encantamentos que eu faço, vale mais do que aquele exército que ele tem. É trabalho, como se diz, evitar enfado. Porque eu vou lá, ele, em vez de ficar recrutando um exército, não, eu faço a oração e resolvo tudo. Então ele tem mais que me pagar mesmo. É dinheiro economizado, é tempo, é investimento. Então ele sempre se colocava em alta conta. E segundo o comentarista Rashi, que ele se deixa ser traído pela própria boca, porque nessa hora ele não pôde deixar de dizer que, na verdade, ele estava sendo guiado pelo Deus de Israel, que ele só poderia dizer o que o Deus de Israel permitisse que ele falasse. E o versículo 19 termina com ele pedindo para que aqueles nobres dormissem ali também na sua casa, para que com toda certeza, na hora que o Deus de Israel viesse à noite falar com ele, aí sim, pela manhã, ele teria uma resposta para dar a eles. E essa resposta é o assunto que nós vamos estudar no capítulo de amanhã, se o Senhor assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje, qual é a nossa sabedoria para o dia de hoje? Então veja
que o cuidado, a nossa sabedoria para hoje é muito simples, né? Nós temos que tomar cuidado com os Balaãos que estão dentro da nossa igreja. Pois esses Balaãos, eles entraram dentro da nossa igreja, tá? A igreja está tomada de Balaãos. E esses Balaãos, eles têm dons, tá? Dons que são proféticos, tá? Dons de profecias, dons que foram dados a princípio pelo Espírito Santo, sim, eles têm. E eles usam esses dons e encantam pessoas, pessoas ficam maravilhadas pelos dons que eles têm. Entendeu? Balaão era um homem que recebia revelações, sim, do Espírito Santo. Você vai ver aqui. Mas ele era um homem também que ele não esperava só pelo Espírito Santo, não, tá? Ele também, quando ele não era usado pelo Espírito Santo, ele ia para o Espírito, ele apelava para o Espírito de adivinhação. Porque aí ele tinha os seus amuletos, ele tinha suas magias, ele encantava pessoas. Ele vinha ali com as suas artimanhas. Ele tinha que estar sempre ali em evidência. Ele sempre tinha que estar ali em contato com o oculto, com o sobrenatural. Não importa se era pelo Espírito de Deus ou se era pelo Espírito de adivinhação. Entendeu? E os Balaãos dos tempos modernos também são assim. É profecia o dia inteiro, é profecia todos os dias, é profecia para todo mundo. É congresso só de profecias. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão, com os Balaãos do tempo moderno, tá? Tá bom? Cuidado. Viu? Aquilo que você às vezes chama de avivamento, às vezes é encantamento. É um show de encantamento. Tá bom? Você está sendo encantado pelos dons do Balaão. Dos Balaãos dos tempos modernos. Tá bom? Cuidado. Mas, irmã, como é que eu vou saber a diferença? Como que eu vou saber quando é o espírito de adivinhação e quando é o dos dons do Espírito Santo? Jesus nos ensinou algo muito simples, minha irmã e meu irmão. E o que Jesus nos ensinou está lá em Lucas 6,44. Jesus disse assim: pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher, tá? Estou lendo aqui na linguagem de hoje, colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Tá bom? A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, a pessoa, quando ela é de Deus, ela sempre vai produzir coisas boas. Tá bom? E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5:22, ele nos ensina sobre os frutos do Espírito Santo. Então, é como se o Espírito Santo fosse uma árvore que desse um fruto com 9 gomos, tá? O amor, o gozo, né? Que é a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança, tá? E este temperamento todo, que é um temperamento produzido pelo Espírito Santo, ele vai gerar em nós um comportamento que é santo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Não tem como você ver uma pessoa que tem um Espírito Santo do Senhor tendo um comportamento que não é santo, que não é digno com o Espírito Santo. Não tem como você ver uma pessoa que tem um Espírito Santo ter um comportamento que é impuro. Balaão, ele era orgulhoso, ganancioso, ele era imoral, ele tinha inveja, ódio do povo de Israel, ele era mentiroso. E a cada estudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos comprovar todas as deficiências que estavam no caráter de Balaão. E é claro que nós não podemos ficar aqui julgando uma pessoa por causa de um fruto do Espírito que nela ainda não está vistoso, né? Porque se a pessoa tem Jesus, é claro que ela tem um Espírito que é dele. Mas às vezes não está vistoso. Eu tinha um pastor, que hoje ele está na glória, para a glória do nome do Senhor Jesus, que ele era taxado como um homem que não tinha paciência, porque quando você ia conversar com ele, ele falava assim: seja breve, por favor.
Ele não tinha paciência. Todo mundo fala, não, eu não gosto de conversar com ele porque ele não tem paciência, mas ele era um homem santo. Um santo homem de Deus. Comportamento santo. Um homem honesto, um homem íntegro. Mas ele não tinha paciência. E eu entendia muito bem dele, eu dava muito bem com ele. Ele falava assim, Giovana, eu gosto de conversar com você porque você é breve. Mas por que eu me dava bem com ele? Porque eu também sou assim, eu também não tenho muita paciência. Eu às vezes falo com as pessoas, não me conta história porque eu não gosto de história. A história que eu gosto é da Cinderela e essa eu já sei de cor. Então quando for conversar comigo, fale direto no assunto, entre direto no assunto. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo historinha, acompanhando historinha. Então vamos direto ao assunto e pronto. Eu sou assim, né? Então, porque a pessoa não tem aquela paciência de ficar ali ouvindo história, você não pode falar, ela não tem o Espírito Santo, não pode. Você tem que olhar toda a vida da pessoa. Balaão era um homem moral, um homem ganancioso, um homem decente. Você vai ver o conselho que ele deu aqui, como que os moabitas iriam derrubar o povo de Israel. Você vai ver. Então, o que sai da pessoa é podre. É podre. É podre. Entendeu, minha irmã? Se a árvore é boa, não tem como sair coisas más dela. Agora, às vezes a pessoa está ali, você nem sabe, e você fica ali encantado com os dons, porque tem dom. Você conhece aquela pessoa? Você sabe quem é. Ah, mas está fazendo obras sociais. Mas você conhece, você convive. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, meu irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E hoje em dia, você tem que pedir a certificação de todas as pessoas para o Espírito Santo de Deus. Falar, Senhor, me apresenta aquela pessoa. Não é sair procurando na internet, nada não. Falar, Senhor, me apresenta quem é a tal pessoa. Por favor, me apresenta. Quem é? Me diz, Senhor. Às vezes você olha assim, você não vai. Você fala, não vou comprar essa pessoa. Não vou levar para casa, não vou. E o Senhor te dá a visão assim, você fala, não vou, e guarda para você. Às vezes você divide com um ou outro. E pronto. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje em dia, até para você falar o que você pensa, está ficando difícil. Porque tem pessoas aí que tomam pessoas como pessoas de estimação. Se você fala, você já caçou briga. As pessoas não estão tendo paciência para ouvir opiniões contrárias. Nem para ouvir o que você pensa. Se o que você pensa é diferente dela, você já se tornou inimigo dela. Então guarda e não leva para sua casa. Não leva. Não leva. Só ore, porque a igreja está tomada de Balaãos. Tomada. É tomada. E quando eu estou falando, não é aqui, não é ali, é toda. O sistema está totalmente corrompido. Totalmente corrompido. A igreja é eu e você. Mas no nosso meio está corrompido. E nós permitimos isso. Por que nós permitimos? Porque nós nos afastamos do conhecimento da palavra. Quando o Senhor levanta profetas dentro da igreja, é para quê? Você acha que é para ficar entregando revelação para o povo? Você acha que o papel do profeta é esse? Ficar entregando revelação para o povo? Ficar te falando o que vai acontecer com você amanhã, depois de amanhã? Não. O papel do profeta é exortar na palavra. É falar sobre pecado, sobre santificação, trazer a igreja para a palavra, para a santificação. É isso que é profeta, tá? É isso que significa ministério profético. Ministério profético. A intenção do Senhor, quando Ele deu os dons proféticos, era para que aquela pessoa fosse profeta. Mas aí ela vendeu esses dons e se tornou Balaão. E começou, porque amanhã você vai ter isso, porque depois de amanhã você vai ter aquilo. Começou a comercializar esses dons. Comercializar. Entendeu? Comercializar.
E nós já vimos que Deus sempre cuidou dos sacerdotes, Deus sempre cuidou do sustento dos levitas. E vamos ver mais para frente que Deus sempre cuidou do sustento dos profetas. Eu já falei aqui, Deus sempre cuidou. Então o profeta que é profeta não precisa vender os dons, não precisa se corromper. Porque Deus sempre cuidou. Deus sempre cuidou. Deus sempre cuidou. Entendeu? Mas quando ele se corrompe, se torna um Balaão. Um Balaão. Um Balaão. Então toma cuidado. Toma cuidado, não seja bobinho. Não seja bobinha. Pare com isso. Se você quer saber algo de Deus, busque na palavra. Irmão, o que eu quero não está na palavra. Ore. Entra para dentro do seu quarto, chore. Fale com o Senhor. Fale, Senhor, o que está acontecendo? Quantas vezes eu, que me considero uma pessoa que recebi do Senhor dons proféticos, falo com o Senhor, oro e falo, Senhor, o Senhor não está me respondendo, Jesus, o que está acontecendo? E aí fico ali, insistindo com o Senhor, e daí a pouco, na hora que eu nem espero o Senhor falar comigo, você transgrediu nisso, nisso e nisso, e foi assim, 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 você precisa disso, levantei fulano de tal para orar com você, e aquilo, na hora que o Senhor vem com a palavra de revelação, tudo se abre, eu falo, aleluia, Senhor. Ô Senhor, muito obrigada, perdão, Senhor, o Senhor não sabia, Senhor, me perdoa, ô Senhor, tem que controlar esse temperamento meu mais. Ô Senhor, me perdoa. Ô Senhor, ô Jesus, ô Pai, perdoa. Perdoa, Senhor. Porque o Senhor, eu já falei que eu tenho um temperamento sanguíneo e colérico, e quando eu vejo coisas erradas, eu fico enfurecida. E com isso, às vezes, eu enfrento pessoas mesmo, bato de frente mesmo. Bato de frente. E às vezes o Senhor não quer que eu bata de frente. O Senhor quer que eu abaixe a cabeça e deixe aquelas pessoas ali para elas baterem de frente com o Senhor. E não comigo, mas eu as enfrento. eu tenho hora que... Gente, olha, a gente tem que saber reconhecer. E aí o Senhor vai, me corrige. Todo dia eu agradeço ao Senhor por eu ser corrigida pela palavra dele. Eu falo, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu sou corrigida pela tua palavra. Pelo Senhor, pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito. Entendeu? E eu falo muito com as pessoas, se eu que me vejo nessa posição, o Senhor demora às vezes para falar comigo, para me dar a resposta que eu quero. Por que você fica aí correndo atrás de profeta, sabe? Desses que se anunciam como profeta, mas na verdade, a maioria é Balaão. E você fica aí correndo. Tem gente que viaja de uma cidade para outra, paga dinheiros caríssimos, para ir nesses congressos caríssimos, que estão alimentando Balaãos da vida. Você acha que se Jesus estivesse aqui entre nós, Jesus estaria fazendo isto? Gastando esse absurdo que tem? Com tanta gente necessitada que tem por aí? Para. Mas o evangelho está sendo pregado? Tá. Antigamente o evangelho chegou ao mundo inteiro. Chegou a muitos países. Não precisou de muito, não. E hoje está se tendo muito e está se fazendo pouco. Muito pouco. Nunca se viram tantas igrejas. Tantos movimentos. E só está aumentando a violência. Só está aumentando o número de divórcios. O que está acontecendo com a gente, minha irmã? E meu irmão, te pergunto, para pensar. O povo está fugindo de santificação. O povo está se dizendo de Cristo, mas está indo como se fosse para um baile, para uma festa, para um show.
É um show. Ninguém quer saber de nada, ninguém entende de nada. Sabe de nada. Sabe de nada. As palavras são soltas, são pregadas de forma solta. Ninguém sabe nada. Porque se quiser saber alguma coisa, você tem que pagar aquilo que é caríssimo. Para você aprender alguma coisa. Porque o conhecimento é vendido também. Para com isso, minha irmã e meu irmão. Você recebeu o Espírito da verdade. Para. Em nome do Senhor Jesus, cuidado com esses Balaãos. Para de alimentar esses Balaãos que estão dentro da igreja. Para, em nome de Jesus. Tá bom? Seja inteligente. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus de misericórdia, Pai querido. Deus de amor, Deus de bondade, Pai querido, como o Senhor é bom. Senhor, eu te louvo pela minha vida, pela vida de todas as intercessoras desse ministério, sobre a vida de todos os mantenedores, Pai, pela vida dos nossos familiares. E eu te louvo pela Tua palavra, Pai, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos corrige. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos ensinou, Jesus, que conhecereis a verdade vos libertará. Tu és a verdade, Jesus, Tu és a verdade de Deus. O Senhor é aquele que não nos engana, que nunca não nos enganou e nem nunca nos enganará. Mas o Senhor diz que o Espírito que está nesse mundo, ele virá e ele vai enganar o mundo, e se possível até mesmo os escolhidos. Então tenha misericórdia da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Nos permita cada vez mais ter o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Que cada vez mais o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra do Senhor, com a verdade, ensinar a verdade, a Tua palavra como ela é, para que possamos crescer em conhecimento, em sabedoria e entendimento do Senhor. E não homens e mulheres comprometidos com a mentira, comprometidos com a ilusão, comprometidos com esse mundo, com as coisas desse mundo, com o glamour desse mundo. Afaste do nosso caminho, afaste da nossa casa esses Balaãos da vida, Pai. Essas pessoas que têm a alma de Balaão, esses pastores que têm a alma de Balaão, esses que se dizem profeta, mas na verdade a alma deles é de Balaão. Esses que se dizem missionários, mas na verdade a alma deles é de Balaão. Afasta, Pai. Afasta eles de nós, juntamente com suas famílias, com todos, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Nós não pedimos a condenação para eles, não, Pai. Assim, Balaão pediu a condenação para o povo de Israel, mas nós não pedimos a condenação para eles, não, Pai. Pelo contrário, como igreja, Pai, eu peço que eles se arrependam em nome do Senhor Jesus. Se arrependam enquanto eles podem se arrepender, Pai. E que eles voltem a ser Israel. Que eles voltem a ser a oliveira. Que eles voltem a ser a videira que te dá prazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que te dá alegria, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor quer que nós venhamos te dar alegria, que nós venhamos te dar prazer. O Senhor não quer que andamos por aí cobiçando nada. É nada, é nada. É nada, Pai. Porque tudo o Senhor tem para nos dar. Tudo que o Senhor tem para nos dar e aquilo que o Senhor nos dá, a porção que o Senhor nos dá, nós temos que nos contentar e nos alegrar. Nós não temos que sair cobiçando nada, ouro nem prata de ninguém, Pai. É nem de ninguém. E do diabo nós não temos que querer nada. Desse mundo, do sistema desse mundo, nós não temos que querer nada. Nós não temos que querer parecer com esse mundo. Nós não temos que querer imitar nada desse mundo. Nós temos que querer crescer à estatura do varão perfeito que é Cristo. Que é Cristo. Pai, nós perdemos, se nós como igreja perdemos o caminho, a direção, nos dê novamente a direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor esse ministério Relógio Mundial de Oração. Que o Senhor todos os dias me dê a direção certa, Pai. A direção da Tua palavra, a direção da Torá, Pai. Porque, Senhor, eu verdadeiramente me preocupo, Senhor, com onde nós iremos passar na nossa eternidade, Pai. Com onde nós iremos passar. Pai querido, não me deixe esquecer disso nem um só momento, Pai. Nem um só instante, Pai querido.
Quando eu oro por essas vidas, Pai, quando a minha irmã Maristela Miranda ora por essas vidas, quando as intercessoras oram por essas vidas, que elas possam ter isso em mente, onde nós iremos passar a nossa eternidade. Nós possamos todos os dias pedir perdão ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor tire de nós todo espírito, Pai, de ganância, todo espírito de maldade, de perversidade, de imoralidade, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa ser influenciados por esses demônios, Pai. Porque o espírito que habita em nós é o espírito que é santo. O mesmo espírito que habitou em ti, Pai. O mesmo espírito que habita no Senhor. O mesmo espírito que habita em Jesus. O mesmo espírito que estava com os discípulos, que foi passado pelos discípulos, está em nós, Pai. Está em nós. Então que esse espírito venha cada vez mais florescer, Deus. Cada vez mais florescer em nome do Senhor Jesus. Cada vez mais frutificar, para que nós possamos ser parecidos contigo, Jesus. Contigo, Jesus. Contigo. Essa tem que ser a nossa maior ambição, nosso maior desejo. Tenha misericórdia de nós. E que todos esses principados, que todas essas potestades, que todos esses impérios satânicos caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Todos esses impérios satânicos, disfarçados de igreja de Cristo, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha destronar cada um desses pilares que foram construídos falsamente, dizendo que ser do Senhor Jesus, que sejam destruídos pela tua própria mão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito do engano que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que a cobertura dos teus anjos esteja, Pai, esteja sobre o seu verdadeiro povo, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor sempre levanta um remanescente, Pai, um remanescente. Então que dessa igreja que está caída, que está corrupta, Pai, que o Senhor possa levantar um remanescente, Pai, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos separar como esse remanescente. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.